Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Hermes Neri. Antes de iniciarmos a nossa conversa, uns patrocinadores. Hoje nós estamos numa campanha aqui, a nossa Black Outubro, tá, com livros com excelente desconto. Não perca a oportunidade de adquirir esses livros com um belo desconto, hein? E tem a nossa Caravelas Kids. Mês que vem teremos novidade, hein? Vamos lançar mais uma coleção que está excelente. E tem a nossa editora, né, com essas promoções. Também tem a nossa Escola Caravela, sempre com as inscrições abertas. Muito bem. Muito obrigado, professor Hermes, por ter vindo. Eu sei que o senhor mora lá no interior, região serrana. Aliás, eu conheço a cidade, gosto bastante. Cidade muito boa. E lá que tem o sorvete de queijo, né? Eu gosto bastante lá do sorvete de queijo, lá da região. E hoje, então, nós vamos conversar sobre, então, globalismo, tecnocracia, etc. Como é que o senhor se apresente para quem não conhece ainda e por que o senhor se interessou por esse tema, né? Primeiramente, quero agradecer aí ao professor Marcelo Andrade a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Agradecer aí ao seu público, a sua audiência que acompanha o seu trabalho. Veja, desde 2005, a gente, mesmo estando lá em São Bento do Sapucaí, moro lá desde 2001. O senhor é de lá ou é de outro lugar? Eu sou de Curitiba, Ah, nascido em Curitiba. Curitiba, fui estudar em São Paulo, trabalhei em São Paulo, dei aula há muitos anos aqui em São Paulo. Eu sou filho da PUC, 2 vezes. Ah, Da da PUC. PUC de São Eu Paulo também estudei na PUC e também. da PUC do Rio de Janeiro, fiz pós-graduação, depois eu falei assim, não, chega, deu. Daí eu fui para o interior, trabalhei até, dei aula aqui muito tempo, dei aula 4 anos aqui no Colégio Judaico, aqui em São Paulo, em Pinheiros, né? E, e outros colégios aqui. Depois eu fui para uma universidade privada, e na época eu colaborava também já, né, o Jornal da Tarde. O Jornal da Eu Tarde, lembro, Jornal da em Tarde. Que bem, 90, acabou o Jornal da acabou o Tarde, Jornal né? da Tarde. Eu fui convidado na época a fazer parte de uma diretoria de uma entidade aqui em São Paulo chamada União Brasileira de Escritores, sabe? Eu fui para lá, linha de esquerda, uma coisa assim, sabe? Você tem que ver, a gente não, no começo a gente tá assim, não, tá novo, tá começando, a gente não tem essa, né? Essa coisa toda. E aí por conta ali da nossa participação ali como diretor daquela entidade, eles têm um prêmio anual junto com a Folha de São Paulo, que eles dão para o intelectual do ano. E eu cheguei lá, eu vi que tinha um injustiçado já. Vira e mexe, o pessoal indicava e não decolava a coisa, que era o poeta Mário Quintana. E eu fui para Porto Alegre pelo Jornal da Tarde e eu entrevistei o poeta Mário Ah, Quintana, né? Lá no hotel que ele morava, acho que era o Hotel do Falcão que ele morava lá. que Tive ano uma... foi isso? Isso foi em 1988. Eu comecei a dar aula em 86. Então, em 88, tá tudo aqui junto. Eu fui convidado já na época, bem nesse período, fui convidado já para prestar uma assessoria na Câmara Municipal de São Paulo. Então, juntou a parte política. A experiência foi terrível naquele de assessoria, que ali eu fiquei chocado de ver como é que a coisa já estava naquele período já, 90, começo dos anos 90. E o magistério dando aula, né? E por amizade, na época eu tinha amizade com o Gilberto de Mello Kujawski, que escrevia no Estadão, no Jornal Estado de São Paulo, me convidou para entrar como colaborador do Jornal da Tarde na parte de livros. Eles tinham muitos livros e poucos que se interessavam por ler, que eram catataus, né? Eu falei assim, nossa, que maravilha, então você pago para ler. Aconteceu isso, né? Eles mandavam um livro para mim, depois fui criando confiança ali na redação, ao ponto de eu escolher os livros. Então, José Márcio Mendonça, que trabalhava, era um dos editores. É claro que eu escolhia os melhores. Escolhia os melhores, aqueles mais, assim, robustos, né? E, nossa, até hoje eu tenho o outono da Idade Média, né? Ah, sei, do Ruzinga, né? O Izinga. Então, eram livros bonitos, capa dura. Eu Sim. falei assim, nossa, que preciosidade. Jacques Legoff, sabe? É hoje a Vida de São Luís, de Jacques Legoff. Ele tem uma de São Francisco também.
Eram preciosidades que paravam ali, e não, esse eu quero. E a maioria dos livros que eu escolhi eram católicos. Aí um dia o editor chegou para mim e falou assim, você está escolhendo muito livro católico, né? Por exemplo, porque eu sou católico, né? Então houve esse ruído, né? E eles mandavam fazer entrevista com várias personalidades, pessoas, aquela coisa toda. Aí eu sugeri o poeta Mário Quintana. Eles pagavam viagem para viajar, para fazer as entrevistas. Fui para Porto Alegre. E aí o Mário Quintana, Mário Quintana é simpático? Como é que ele... simpático, me recebeu muito bem, tá? E um grande poeta. E quando falamos de política, perguntei para ele qual era o posicionamento dele, ele foi bombástico, assim, foi assertivo, foi categórico, sou monarquista. Então aquele me pegou assim, sabe? Você está começando a coisa, aquela coisa, sou monarquista. E me pegou aquilo. Surpreso. Quando eu entrevistei o senador Afonso Arinos de Melo Franco, no Rio de Janeiro, porque era tudo na casa das pessoas, eu ia, o jornal pagava a viagem. Perguntei para o senador Afonso Arinos de Melo Franco que ele tinha escrito um livro, Amor a Roma, um dos melhores livros sobre Roma. E foi, inclusive, meu roteiro quando eu fiz a minha primeira viagem a Roma, porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de ir para a Europa, nunca deixei de ir a Roma, né? Uma das melhores vistas ali. Ele que falou, você quer ter a melhor vista de Roma? Janículo. Lá do Janículo você vai ter a melhor vista de Roma, e de fato, aquela vista, aquela visão de Roma, de Janículo. E o senador também, Afonso Arinos de Melo Franco, eu também quando perguntei sobre política, sobre religião, e ele falou para mim, e ele falou assim, sou católico, né? Ele falou com assertividade, com convicção. Então eram coisas que eu prestava atenção assim. E o poeta Mário Quintana, eu sentia que ele estava injustiçado porque aquele prêmio não saía para ele. Todo ano indicavam ele, assim, não que ele quisesse, era espontâneo. E eu falei assim, não, já que eu estou aqui, já que eu sou diretor da entidade, era novo, o presidente na época era um polonês, Henrique L. Alves, entusiasta, tá? E eu falei para ele, ó, Henrique, você me colocou aqui, eu sou novo, mas eu vou indicar o poeta Mário Quintana. E aí que eu percebi ali o problema do aparelhamento ideológico. Tá. Ali era o seguinte, era só a esquerda. Era só a esquerda progressista, não tinha jeito. Qualquer um que fosse de outro espectro ideológico era barrado. Então eu senti aquilo, para mim, eu vou lançar o poeta, fiz campanha por ele, e ele não ganhou aquela eleição, certo? Até hoje tem uma foto na Folha de São Paulo, naquela época, a gente está na mesa, assim, que nem essa aqui. Eu fiz, na época, fiz amizade com o Francisco Rangel Pestana. O Francisco Rangel Pestana era assim, não sabia se ele era o dono, que se ele mandava, mas tudo que ele chamava a pessoa, ele era atendido na hora. Então foi por meio dele que a gente conseguiu convencer que o poeta Mário Quintana devia ser candidato, etc. E fizemos nossa campanha por ele. Então, o magistério, o jornalismo e a política, no caso a experiência na Câmara, foram assim os campos de atuação. Ainda no final de 99, começo de 2000, surgiu uma oportunidade profissional, inclusive, de eu ir para o interior. Então, eu acabei indo para o interior e depois descobri São Bento do Sapucaí, uma linda cidade. Né? De fato é mesmo, muito agradável. Olhei para aquela cidade e falei, não vou esperar me aposentar para morar aqui, não. Meus filhos eram pequenininhos, meu filho tinha 6 meses de idade, minha filha tinha já 1 ano e pouco, e minha esposa concordou. E comecei a minha trajetória na cidade, estou até hoje lá, tenho casa própria, tenho meu escritório, minhas coisas, até hoje estou lá. E em 2005, tá? Eu uma vez fui até a Catedral de Taubaté, porque São Bento do Sapucaí, a diocese, a paróquia pertence a Taubaté. E eu fui até a Catedral de Taubaté, estava na missa e estava sendo celebrado pelo bispo, o então, hoje emérito, o bispo Dom Carmo João Roden, e catarinense, acho que gaúcho catarinense, alguma coisa assim, e ele fez uma homilia assim, muito impactante, falando sobre Evangelium Vitae. Sobre a Evangelium Vitae. E lá ele fez, naquela homilia, ele falou sobre a cultura da morte, que o Papa João Paulo II destacou, sobre a questão da cultura da morte, cultura da vida, esse combate, né, espiritual. E ele falou da guerra contra os fracos,
que é o título até do livro do Edwin Black, ele me tocou. E no final do Evangelium Vitae é feita uma exortação pela cultura da vida e que movimentos pró-vida no mundo inteiro precisavam se organizar, porque também no campo legislativo a cultura da morte avançava com a agenda do aborto, com a agenda de gênero. Então aquela homilia foi tão importante que quando terminou eu fui até a sacristia e falei para o Dom Carmo que eu realmente fiquei tocado com aquela homilia. Queria ler, não tinha lido. Eu já tinha lido a Veritatis Splendor, tinha lido Veritatis Splendor e mais umas 2 ou 3 do Papa João Paulo II na época, mas essa eu não conhecia. E ele foi lá, tirou a encíclica lá do armário, me deu de presente, fui para casa e quando eu li a Evangelium Vitae, falei, nossa, que coisa incrível, foi um chamado. E aí ele perguntou para mim se eu não queria participar de uma comissão em defesa da vida na diocese. Então havia uma comissão que ele faz tempo que ele estava querendo organizar, que ele queria fazer funcionar, mas ele estava tendo muita dificuldade com o pessoal ali, pá. E não bate, não tá dando abertura. Oi? Ele tá batendo na mesa. Ele tava com dificuldade ali com o pessoal. É uma diocese muito tomada pelos progressistas, muito tomada, né? E eu não sabia nada disso, sabe? A gente, né? Sabe? E ele falou assim, olha, eu tô tomado aqui por inimigos da igreja, a coisa tá difícil. Ele, bispo, né? E ele me convidou para fazer parte da comissão. E eu falei para ele assim, olha, Dom Carlos, eu não moro em Taubaté, eu moro em São Bento do Sapucaí, 1h30 daqui, né? Mas eu gostaria que você foi tocado pelo Evangelium Vitae, eu sinto que você pode fazer um bom trabalho. Eu aceitei participar de uma reunião. E naquela primeira reunião, ele indicou um padre, Padre Júnior, excelente sacerdote. E esse padre foi assim, uma reunião assim, uma mesa que nem essa, assim, foi uma coisa assim que eu não sabia se eu estava no sindicato, se eu estava o famoso CPP, aquela coisa toda. E o Padre Júnior me nomeou como coordenador daquela comissão. E ali o pessoal ficou meio assim, porque era de outras alas ideológicas, e eu assumi a comissão, a coordenação, assumi com os firmes, né? Falei assim, não, vamos fazer a coisa acontecer. O que está no Evangelium Vitae. O que o Papa João Paulo II pedia? Afirmação da cultura da vida. Então a gente começou o nosso trabalho pró-vida, assim, dessa forma, com firmeza, certo? Conversando com todos, mas procurando fazer o trabalho. E lá em Brasília estava acontecendo o quê? A agenda do aborto avançando. Havia lá o PL 1135/91, e que o PT queria legalizar o aborto até o 9º mês, nesse PL, indicado por 2 deputados do PT. E a gente começou, então, a gente tinha que fazer o seguinte, a gente tinha que ir até o Congresso Nacional, levar informações para os deputados que estariam votando aquele PL para tentar evitar a aprovação daquele PL. Então foi aí que eu comecei a estudar, porque essa questão da agenda, né? Então foi a partir da agenda do aborto. Então isso foi em 2005. Aí o Dom Carmo, então, pediu para mim, se eu pudesse, além da comissão diocesana, tá? Se eu pudesse também fazer um movimento de leigos. Movimento. Então a gente criou então um movimento Legislação em Vida para atuar no campo legislativo, tá? Sem preocupação eleitoreira, para atuar no sentido de evitar o aborto, né? O aborto. Então, nós fizemos então um evento lá em São Bento do Sapucaí, no dia 28 de outubro de 2005, vai fazer, portanto, agora 20 anos. 20 anos. Fizemos uma missa num lugar maravilhoso, não sei se você conhece o acampamento Paiol Grande, eu fui gerente lá. Acho que eu fui quando criança lá. Eu fui gerente do acampamento durante um período. Então, era lindo, um Shangri-La, uma coisa assim maravilhosa. Morei lá, inclusive. Que era acampamento de jovens, fazia coisa com escolas, não era isso? Era um padre norte-americano que cuidava de lá e ele me chamou para gerenciar, porque também estava infestado lá, e ele falou assim, olha, eu preciso de alguém que, sabe, que faça a evangelização acontecer aqui. E ele estava assim, havia muitos adversários políticos que queriam derrubá-lo, tanto é que ele não conseguiu se reeleger no mandato de presidente, mas ele me nomeou para ser gerente coordenador lá do acampamento. E lá, então... Ainda existe esse programa? Existe o acampamento. E lá, então, eu tinha que, como coordenador lá, fazer 3 coisas. Primeiro, pelo menos uma vez na vida, escalar a Pedra do Baú.
Isso era Eu uma escalei exigência. uma vez. Escalei uma vez só. Lá. Eu tenho uma foto. Muito bonito, passeio de primeira, escalar a Pedra do Eu tenho Baú. uma foto que não é de celular, é de máquina fotográfica. Na época era máquina Na época fotográfica. era máquina, era No tudo com último grampo, filme. no último grampo da Pedra do Baú, coisa, a mão tava assim, detonada. Fiz a foto, o vale ao fundo. Depois que eu vi pela foto o vale, eu falei assim, nossa, não acredito que eu cheguei no último grampo. Moraram no acampamento no período que estava lá sendo gerido. E depois uma outra função administrativa de algumas coisas que tinham que ser feitas, etc. E o nosso movimento foi fundado na capela do acampamento Paio Grande, com a presença do Dom Carmo, que rezou uma missa e fez naquela missa no dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, que eu também sou devoto de São Judas Tadeu. Ele rezou, celebrou aquela missa junto com um homem santo, que é o Padre Berardo Graz, não sei se você conhece, de Guarulhos. Não. O Padre Berardo Graz é um dos maiores sacerdotes pró-vida do Brasil. O Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, você se lembra dele, o Leão de Guarulhos? Então, lembro dele. Esse eu conheci ele pessoalmente. Dom Luiz, quando eu estive com o Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, ele falou para mim, tenho aqui na diocese um homem, um sacerdote santo, né? Padre Berardo Graça, espetacular. Ele estava presente na missa de fundação do movimento, o Padre Leisen, que é o do acampamento, presidente do acampamento, e o Dom Carmo, João Roden. E ali, então, fundamos o Movimento Legislação e Vida, que temos ele até hoje. E aí a gente começou, então, assim, bom, primeiro, já que a gente está fazendo esse movimento para levar informações para tomadores de decisão sobre a agenda do aborto, então nós temos que estudar o assunto. Então, no ano seguinte, no ano 2006, eu passei o ano praticamente todinho estudando a agenda do aborto. Não só estudando a agenda do aborto, como também conhecendo as lideranças do Brasil, o movimento, etc., aquela coisa. Viajamos muito, fui para Portugal participar de um grande congresso pró-vida em Portugal. No ano seguinte, fizemos, em 2008, não, 2 anos depois, fizemos o primeiro Congresso Internacional em Defesa da Vida, que foi a abertura da campanha da fraternidade. Não queriam, na época, que fosse feito um evento que a gente levasse o tema defesa da vida para a campanha da fraternidade, porque era pela CNBB, e a gente, não, peraí, nós vamos fazer sim, se a gente tiver condição de fazer um tema defesa da vida na campanha da fraternidade, nós vamos fazer. Conversei com o Dom Damasceno, o Dom Geraldo Magela Agnello, que na época era o presidente, certo? E fizemos o primeiro Congresso Internacional em Defesa da Vida em Aparecida, certo? Juntou todas as principais lideranças do Brasil e de fora. Depois já tínhamos participado de um congresso internacional em Portugal, em Fátima, e junto com toda essa articulação, com todo esse movimento, com tantos outros grupos do Brasil, a gente conseguiu, no dia 7 de maio de 2008, barrar o PL 1135/91. Então, com um movimento, junto com vários outros grupos do Brasil, muitos, inclusive aqui de São Paulo, nós conseguimos fazer parte dessa grande evento de São José dos Campos, tem uma comissão forte da defesa da vida e tantas mais. E aí a gente começou os nossos estudos, né, em 2005, 2006, em relação à agenda do aborto. E uma coisa que me chamou a atenção, já que você me perguntou como é que a coisa surgiu, é que naquela primeira homilia do Dom Carmo, certo? E ele falou na guerra contra os fracos. Então eu fui pegar o Ed Black. E o Ed Black, então, fala nessa coisa de, sabe, quando o Papa João Paulo II fala nessa coisa da cultura da morte, cultura da vida, conjura contra a vida. Ele usa essa expressão, você sabe, né? Conjura contra a vida. Mas conjura é feita por quem? Ele fala de forças sociais, econômicas, políticas, culturais. Que forças são essas? Então a gente começou a fazer um mapeamento e chegamos então a entender que, de fato, esses muitos governos que estão hoje no mundo estão executando uma agenda, que a agenda do aborto faz parte, a agenda de gênero faz parte, e é uma agenda que tem premissas ideológicas. Dentre as premissas ideológicas, a gente vai ter, por exemplo, nessa questão do controle populacional, que a questão do aborto está ligada à questão do controle populacional. O controle populacional tem o viés malthusiano, certo? Aí você começa a ver a questão do malthusianismo, a questão do darwinismo social, Galton, né? Eugenia, galtonianismo, utilitarismo. Já começou a vir aqueles ismos tantos, entendeu? E a gente começou a mapear.
Primeiro, essa questão das premissas ideológicas, o que está por trás, por exemplo, da ideologia de gênero, né, que o Jorge Scala chama como a mais radical de todas, que é a negação da natureza humana. Então, a gente começou a ver que muitas afirmações de uma narrativa, que é a tal da narrativa dominante, são mais ideológicas do que científicas. Então, a gente vai ver que tem uma narrativa dominante, e a gente vai estudando, vendo que existe uma casta de tecnocratas que lucram com a agenda, lucram. Eu me recordo que, quando eu estive nas primeiras vezes no Congresso Nacional, participando de audiências públicas, por que a gente tinha que estudar? A gente tinha que estudar porque a gente era, o movimento Legislação em Vida exigia que a gente fosse aos campos legislativos, tipo câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional, a gente tinha que participar de audiências públicas. E as audiências públicas que eram? Era um espaço onde a gente tinha que refutar posicionamentos e afirmar outros e fazer a defesa da vida. Foi uma escola isso. Foi uma escola de... O senhor foi em quais assembleias legislativas? Não, fomos em várias do Brasil todo, São Paulo várias vezes, Rio de Janeiro, no interior. Como é que foi a recepção nos estados? Os deputados eram mais favoráveis, mais contra? Então, o que eu percebia na época era assim, o que a gente percebeu no nosso movimento... Porque Brasília é uma coisa, estados e cidade é outra. O que a gente percebeu na Assembleia, aqui na Lesp, no Rio, no Paraná, Rio Grande do Sul, todas as assembleias dos estados do Brasil, a gente percebe a primeira coisa é o seguinte, de fato, uma desinformação. A maior parte dos parlamentares, assim, ouve falar, é contra o aborto, mas as feministas, os abortistas, eles são muito mais organizados, mais aguerridos. Eles acabam estudando mais, né? Então eles vão lá e fazem aquele discurso. Levantam a voz, fazem aquele discurso. E do outro lado, não tem quem faça o contraponto, certo? Então a gente começou a ver o seguinte, peraí, deputado, a situação é assim, assim, assado. Então a gente ia primeiro nos gabinetes, conversar primeiro com o chefe de gabinete, conversar com os assessores, tudo. Eu chegava no parlamentar. E eu me lembro que na época a gente preparou um kit de informações. A gente primeiro estudou toda a temática, resumiu tudo fizemos um kit. Até aquele bebezinho, a gente tinha no kit. Chegava lá e falava assim, deputado, você sabe o que está por trás disso? E começava a elencar. E a gente percebia que ele se interessava. E havia muita desinformação. Então essa expressão tem gente que não gosta, mas era uma espécie de lobby. Então esse lobby que a gente via lá para conversar com os deputados tinha efeito. Tanto é que, vou te contar uma coisa, esse projeto de lei estava na Comissão de Seguridade Social e Família. E tinha lá uns 40 deputados, mais ou menos, nessa comissão. E a gente falou, vamos conversar com todos eles. Conversamos com todos. E tivemos 33 votos a 0. Alguns saíram, por exemplo, me lembro que na época o José Gelmino, ele estava por lá e era um abortista, falava tanto a favor da gênero do aborto, ele nem apareceu para votar. Então teve ausências e tivemos 33 votos a 0. Então a gente percebeu que se você levar informação idônea, correta, fundamentada, objetiva, sem sensacionalismo, sem carregar nas tintas, sem exageros, certo? Mas com a verdade, as pessoas vão começar a entender e votam a favor da vida, é o voto consciente. Veja, eu me recordo que já naquela época, a estratégia do PT, tem que se falar que o PT sempre foi o maior interessado nessa agenda do aborto e nas tantas mais, na agenda do globalismo e tantas mais. Aí o pessoal do PT viu que já que eles não conseguiam fazer a agenda do aborto avançar no legislativo, então eles fizeram o que a gente tem visto, né? Pegaram o PSOL, certo? E bate na porta do STF. Então começou a fatiar, certo? A legalização do aborto começou a ser fatiada. Começa com os anencéfalos, depois avança para mais 3 meses, e vai devagarzinho assim, vai fatiando pelo judiciário. Aí entrou o ativismo judicial. E eu me recordo que quando teve a votação, estou falando de cabeça, me parece que foi na época dos anencéfalos, certo? Ou de biossegurança, bom, em suma, uma daquelas votações, a gente resolveu ir falar com os ministros.
Então, a mesma estratégia que a gente Foi usou para usada falar lá. com os deputados, a gente falou, não, nós vamos falar com... Por que que a gente foi falar com os ministros? Porque a gente tinha aquela convicção de que se a gente levar a informação, a verdadeira informação, desideologizada, mas objetiva, a gente pode ter um bom efeito, como tivemos no Congresso Nacional. E veja, estive lá com... A gente fez o pedido de audiência com todos os ministros, com todos. E o primeiro ministro que nos atendeu, né, foi o Peluso. O Peluso, certo. César Peluso. Ele nos atendeu, eu fui lá falar com ele e fiquei, assim, que não estou falando com você, mais de 1 hora. E eu comecei a explicar, falar para ele sobre questões, quem lucra com aborto, principalmente quem lucra, parte econômica, o que está por trás disso, as grandes fundações bilionárias, mas assim, com documentos, mostrando realmente a coisa, e ele se interessou, César Peluso, ficou 1 hora ali conversando com a gente, pegou toda a nossa documentação, nosso kit, que a gente preparou tudo, e falou que ia dar uma olhada com atenção, e quando a gente viu depois o voto dele, a gente se surpreendeu que o voto dele foi um voto pró-vida, e muito daquilo que estava no voto dele, certo? Foi também, tá? Também, que muitos outros também levaram informações levadas. Só que o que aconteceu? A gente só conseguiu falar com o César Peluso, porque as outras audiências previstas não foi possível porque eles colocaram em votação. Então a gente viu com isso o seguinte, que se a gente tiver a oportunidade de se preparar intelectualmente, certo? E levar a informação precisa para os tomadores de decisão, tem efeito. Tem efeito positivo. Então você me perguntou como é que é a reação do pessoal. Quando a gente ia nas audiências públicas, seja nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, que estivemos em todas as instâncias, o nosso movimento com outros grupos, em todas as instâncias, em nível municipal, federal, municipal, estadual e federal. Inclusive o STF, estivemos participando da audiência pública em agosto de 2018. O STF fez uma grande audiência pública, é a única que ele fez para debater o tema do aborto. Na época eu já era presidente da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família, uma das mais importantes entidades pró-vidas do Brasil, que inclusive o professor Humberto Vieira, que é um grande pró-vida, ele foi assessor do Papa João Paulo II, ajudou, inclusive, na elaboração de documentos do Papa João Paulo II. Ele, quando me ligou, ele disse, olha, você quer assumir a Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família? Eu falei para eles, olha, eu moro em São Bento, Sapucaí, a associação, a sede é em Brasília. Não, eu quero saber se você quer assumir. Eu disse, bom, se você está me chamando, vamos ver o que a gente pode fazer. Então ele chamou o pessoal lá de Brasília, fez lá a votação e eu fui eleito presidente em 2015 da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família, o único que não morava em Brasília. E por conta de ser presidente da associação, nós estivemos no STF para fazer a defesa da vida naquela audiência, que teve, evidentemente, a maioria pró-aborto, naquela DPF 442 que a Rosa Weber capitaneou. Votou favorável antes de aposentar, não foi essa? Sim, que ela votou favorável antes de aposentar, e ela só não foi colocada em votação pelo plenário do STF, pelo então ministro Luiz Roberto Barroso, que naquela audiência pública, eu, na frente do Barroso, falei tudo que tinha que ser falado sobre a questão da agenda, tá nos anais aí no YouTube, pode ver, a nossa fala está lá, tudo que está relacionado à questão do que está por trás da agenda do aborto, falamos na frente do ministro Barroso, mas é assim, com informações objetivas. Certo. Nada de delírio, pessoal, chute. Não, informações objetivas. E aí o que a gente depois viu? A gente viu depois que ele só não colocou em votação durante a sua presidência, porque ele foi presidente, agora saiu, se aposentou, porque ele não tinha certeza de votos, da maioria dos votos. Ele não tinha certeza que ele teria 6 votos. Pelo menos 6 votos. Precisaria de mais 5, né? Por causa do contando da bola. 6 a 5 são 11 ministros, ele teria que ter 6 votos para ter a maioria. Ele não tinha certeza de ter 6 votos. Então, porque o voto dele, mas ele tinha que ter certeza de ter a maioria, ele não tinha certeza, então por isso que ele não colocou em votação. Então agora ele deixou o STF como presidente. Ele que até então foi o ministro mais interessado na causa abortista, por seu histórico como advogado militante de entidades pró-aborto, etc, etc, se ele como presidente não colocou, porque ele também não tinha certeza dos votos. Então foi mais uma importante vitória nesse sentido, mas mesmo assim os trabalhos continuam
e a gente continua, dentro das possibilidades, levando com outros membros e outros tantos no Brasil afora, essas informações, seja presencialmente, o nosso trabalho até a pandemia era muito presencial, depois de tudo que aconteceu, aí ficou mais virtual, aquela coisa toda, eu estou aqui já mais recolhido nas montanhas, certo? Mas fizemos muita coisa antes de 2020. E aí, para complementar essa questão, tudo que aconteceu em 2020, certo? Também foi assim, nos chamou a atenção, tá? A, a questão da agenda, porque a questão da agenda do aborto, a questão da agenda de gênero faz parte de uma agenda maior, que é a agenda do poder global, é a agenda do globalismo. Então, depois de tudo que aconteceu em 2020, 2021, com todos os, sabe, as interrogações, as perplexidades, em suma, de tudo aquilo que suscitou no debate, de tudo que das medidas adotadas, etc., a gente então fez um outro mergulho para poder ver, então, peraí, vamos ver essa agenda do poder global. Vamos procurar mapear agora, não só a agenda do aborto, não só a agenda de gênero, porque em 2014 estivemos em Brasília também com outros grupos e conseguimos a retirada da ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. Então, todo aquele debate que teve lá sobre essa questão, etc, etc, mas só que a agenda do aborto e a agenda de gênero fazem parte da Do agenda mesmo todo. 2030. Agora, o senhor usou o termo aqui tecnocracia. Que tecnocracia é essa daí? Então, Quem que se interessaria pelos lucros? Como é que vira os lucros disso? Conforme o senhor comentou aqui. aí o que que acontece? Como eu dizia, a agenda do aborto e a agenda de gênero fazem parte de uma agenda maior, que é a agenda do poder global, tá? Então, se requereu estudos para chegar ao entendimento das premissas ideológicas e dos interesses que estão por trás daqueles que promovem a agenda do aborto e a agenda de gênero e tantas outras mais, então esse estudo foi alargado, certo? Para entender a agenda do globalismo, certo? Bom, a agenda do globalismo está na agenda 2030. E aí você entra numa questão que é o seguinte: você começa a perguntar para qualquer pessoa para discorrer sobre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda 2030, um por um. Uma boa parte não tem como discorrer. Desconhece o que está por trás de cada um dos objetivos. Então, a agenda do poder global é a agenda 2030. Tá, e o que é a agenda 2030? E por que que os objetivos eles são apresentados com um palavreado bonito, que são eufemismos muito bem estudados, certo? Que ocultam, que disfarçam, que camuflam controles estratégicos. Então aí a gente, a partir disso, vamos destrinchar isso e vamos ver o que se trata. E aí a gente começou a perceber, então, pegamos objetivo por objetivo, quando se fala, por exemplo, em combate à pobreza, primeiro objetivo da Agenda 2030. A gente vai, os estudos feitos, ver, na verdade, é um eufemismo que oculta estratégias de combate aos pobres. Aí entra malthusianismo, controle populacional, várias iniciativas, certo? Para, na verdade, falar que está combatendo a pobreza, mas na prática, a pobreza não está sendo combatida, pelo contrário. Eu tenho experiência, por exemplo, de ter participado de entidades, de ONGs, mais novo, né? E quando eu fui chamado para colaborar em entidades e ONGs, nesse campo de combate à pobreza, a gente foi com o maior coração aberto. E chegando lá, a gente começou a ver que haviam políticas eleitoreiras, clientelistas, populistas, somente assistencialistas, que poderiam ter um efeito momentâneo, mas eu, junto com outros, pensamos, não, peraí, vamos trabalhar para realmente promover o ser humano, promover as pessoas,
oferecer oportunidade de estudo, de trabalho, de desenvolvimento do potencial de cada um, certo? E a gente viu que, na prática, isso não era assim, sabe, tão, sabe, aceito. Havia uma dificuldade para essa parte. E a gente, então, começou a perceber assim, pô, peraí, essas iniciativas tantas, elas não podem ficar só no paliativo. E a gente via que haviam outros interesses, ganhos, que favoreciam alguns, não todos. Então a gente começou a perceber certas falácias disso. Então a gente percebeu, então, essa questão do controle populacional, do controle que está por trás disso, e que em muitas situações, combate à pobreza, combate aos pobres, e aí a gente vai entender a premissa malthusiana. Premissa, né, do utilitarismo, de várias outras premissas que justificam isso. Então, isso precisava ser posto no papel. Isso precisava ser mapeado. Então, a gente começou já, então, a pensar num livro, certo? Que é esse livro que nós estamos lançando aqui, Controle Oculto, Agenda do Poder Global. Então, aqui tem todos os objetivos da Agenda 2030. São 2 volumes. No primeiro volume é do primeiro objetivo ao 5º objetivo, tá? E no segundo volume, do 6º objetivo ao 17º. Os 5 primeiros objetivos da Agenda 2030 vão falar dessas premissas ideológicas mais acentuadamente. Então, a gente pega esses eufemismos, combate à pobreza, a gente vai ver que trata-se de controle, né, populacional, combate aos pobres. Explicamos como isso funciona. Depois, quando fala em combate à fome, segundo objetivo, aí a gente percebeu, estudando a fundo, que combate à fome, quem quer contra combate à fome? Todo mundo. Ninguém, todo mundo quer acabar com a fome. Tá, mas aí, combate à fome trata-se de controle dos alimentos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, assim, bem rápido, tá? Bem rápido para você entender um pouco essa questão do que é o palavreado bonito que é apresentado e do que é o interesse que está por trás, que faz com que poucos lucrem com aquilo, e aquilo trata-se de controles estratégicos, como no caso, combate à fome, que é o eufemismo para controle dos alimentos. Então, o que acontece? A gente vê que se aqueles objetivos forem atendidos daquela forma, a gente viu que o pequeno e o médio produtor rural, o pequeno e médio agricultor e pecuarista tradicional saem prejudicados. Mas isso eu estou falando no mundo inteiro ou só no Brasil? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Saem prejudicados. Por quê? E, na verdade, resumindo essa questão que é bem complexa, você tem vários autores, por exemplo, Engdahl. William Engdahl tem Sementes da Destruição, que é um livro fantástico sobre essa questão do controle dos alimentos. Toda a bibliografia, nós temos 501 notas de rodapé com bibliografia, com fontes, com livros, com obras, de diversos espectros. Inclusive, não se trata de à direita, à esquerda, não, autores que trataram da obra, dessas temáticas, né? Então, o Engdahl é um importante autor para entender essa questão do controle dos alimentos. O que acontece é o seguinte, eles estão introduzindo, já desde o final do século XX, começo do século XXI, a agricultura digital. Eles estão introduzindo as inovações tecnológicas. Fala um pouco mais dessa agricultura digital. Então, as inovações tecnológicas. Então, é o seguinte, a digitalização da agricultura, nessa fase da chamada agricultura inteligente, eles estão adotando, argumentando que a agricultura inteligente vai propiciar maior produtividade de alimentos e, com maior produção de alimentos, a fome é combatida. A fome acaba porque aumenta a oferta de coisas e tal. Só que aí tem um problema, que essa agricultura inteligente, ela requer inovações tecnológicas altamente sofisticadas em que poucos têm acesso a esses meios altamente tecnologicamente sofisticados e avançados. Então, aí um funil, certo?
Então, Dá um você exemplo tem, dessas técnicas ou dessa então, digitalização, você uma tem coisa. várias empresas que já desde o final do século XX e agora, Monsanto e tantas mais, com transgênicos, com OGMS, os organismos geneticamente modificados, patentes, questão das patentes, certo? Impondo condições aos agricultores que acabam excluindo, tá? A oportunidade para os demais. E isso tudo está na prática. Na prática está fazendo o quê? Quebrando os pequenos e médios agricultores e a agricultura tradicional, porque na verdade, na Agenda 2030, você tem como alvo, família tradicional, agricultura tradicional, pecuária tradicional. Isso é um tripé, tá? Em tudo que está por trás desses objetivos. Então, na verdade, trata-se do controle dos alimentos. Inclusive até a questão da carne. Trato aqui da questão do porquê essa questão da carne vermelha, tá? Que a gente sabe o que está por trás dessa questão toda. E como essas grandes corporações estão se fundindo, sabe? Hoje você tem poucas que tomam conta praticamente de todo o mercado em nível Então, o planetário. objetivo é suprimir os pequenos produtores e toda a produção ficar na mão dessas grandes empresas. Das grandes corporações. E aí eu tenho aqui uma lista enorme de nomes, de fatos, de números, de estatísticas, de dados, de livros, de autores que mostram na prática como é que isso está avançando, como é que isso está funcionando. E aí o que acontece? A partir disso, só estou dando um exemplo, teria aqui uma lista enorme de exemplos. A partir daí você vai observar uma coisa importante, e isso que é importante ressaltar, que quando você fala na agenda do globalismo, você não tá falando só de premissas ideológicas, ou de um ideário, ou de uma mentalidade que é, em vários aspectos, profundamente anticristã, tá? Diga-se de Certo, esse é o passagem. lado ideológico da coisa. Mas O senhor está querendo dizer que tem um lado financeiro então, também. mas tem um lado que é o seguinte, é que, na verdade, existe uma parte hardware da agenda. Parte? Hardware. Ah, certo. Uma parte pesada, uma parte Certo, física. do hardware, certo. Que é aquilo que o Ernst Wolff, alemão, tá, chama de complexo digital financeiro. Existe uma malha digital que está sendo construída, uma arquitetura material para o exercício do controle. Certo? Então aí entra Big Data, inteligência artificial, biotecnologias, entram todas moeda digital, entra todos esses artefatos tecnológicos, essas tecnologias avançadas, data centers, certo? Computação quântica, biologia sintética, tudo isso dentro daquela concepção que vai se direcionando para lá na frente no campo da saúde para o transhumanismo, certo? E tudo mais. Então, você vê que... Então, aí você vai percebendo então, que essa parte material, essa parte concreta do controle mesmo, do controle, certo? É, na verdade, a concretização de um movimento que começou no século XX, pouco estudado, mas muito influente, que é o movimento da tecnocracia. Fala um pouco, então da origem da tecnocracia e desse movimento. O movimento da tecnocracia, que inclusive os Rockefeller vão ajudar, inclusive a Fundação Rockefeller e tantos mais, e inclusive o avô do Elon Musk foi um dos pioneiros, né? O avô do Elon Musk foi um dos pioneiros, que é o seguinte, agora, para a gente entender um pouco essa questão. O Rockefeller, eu preciso falar um pouquinho do Rockefeller para entender um pouco, porque ele financiou muito isso e até hoje está financiando muito isso. Quando o senhor fala Rockefeller, a família Rockefeller, a Foundation Rockefeller. Estou dando um exemplo que ele é bem emblemático disso. Tem várias outras fundações. Hoje há muitas fundações. Muito Fundação Ford, Fundação Ford, MacArthur, George Soros e tantos mais aí. Você tem, na verdade, hoje, vários think tanks que foram criados no mundo todo, certo? Clube de Roma, certo? Tem vários think tanks que foram criados para a elaboração, são duas partes. Uma é a elaboração da agenda, porque essa agenda 2030 tem todo um histórico de gestação, tá? Que vem desde os anos 20, 30, certo? Que vem do movimento tecnocrático.
Bem, então qualquer pessoa que pode pesquisar tecnocracia, movimento tecnocrático, começa com o avô do Elon Musk, pronto, já começa aí a entender um pouco isso, porque depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ter dois braços. Quem que é o pai desse movimento Então, tecnocrático? ter, Os nomes. você vai ter dois braços, a biotecnologia e a cibernética. Você pode remontar a Saint-Simon, por exemplo. Ah, tá, Você no pode, socialismo top. você pode se remontar a Positivismo Saint-Simon, também eram acusados de serem tecnocratas e Conte tal. também tem influência nisso também, a lista é grande. Mas vamos pegar um exemplo assim, prático para entender. O Rockefeller, por exemplo. O que aconteceu com Rockefeller? Ele se tornou, no final do século XIX, começo do século XX, o homem mais rico do mundo. Certo? Então, veja, existe uma gênese da agenda do globalismo. Certo? Que eu coloco essa gênese lá no século XIV. Então, lá no século XIV, vai acontecer você sabe disso, problema da usura. Então, a igreja, e interessante que todo o olhar sobre toda essa realidade é o olhar católico tradicional, certo? Então, a leitura que a gente faz da Agenda 2030, da Agenda do Globalismo, repito, com sobriedade e objetividade, e com olhar a partir do olhar católico tradicional, certo? Então, a gente vai ver lá no século XIV, quando houve a flexibilização da condenação da usura, é que a coisa começou. Século XIV também foi a decadência da escolástica, o nominalismo, preparatório para o Renascimento, etc. E aí, o que vai acontecer? Depois que flexibilizou a questão da usura, é que aí você vai ter os grandes bancos ali, no norte da Itália, tudo, entendeu? Depois da queda de Constantinopla, aí pronto, o Renascimento, tudo aí os bancos, certo? Vai vindo até que chega no final do século XIX, você tem uma figura emblemática que é o Rockefeller. O homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo, porque existe toda uma outra, que é toda a moral cristã, que servia de freio para ímpetos, sabe, desumanos, a lógica do vale tudo para, sabe, qualquer coisa, na realidade. Para qualquer coisa. Então, tudo isso foi solapado e o Rockefeller, então, quando ele chegou àquela fortuna exorbitante, aí ele falou, pô, sabe, eu não preciso dessa moral. A gente, né, aí o movimento tecnocrático, tantos mais, nós não precisamos dessa moral. Se não me engano, ele era adepto do darwinismo social, não é? Também, Spencer e tantos mais. Então esse pessoal falou assim, não, peraí, a gente tem condição a gente não precisa mais da a moral cristã, balizando. A gente, sabe, a gente pode, aí entrou aquele componente prometeico, né? A gente pode garantir o progresso material aqui, né? Aqui agora, essa fazer utopia, o céu aqui na Terra. Fazer o céu aqui na Terra, só que é o seguinte, quem vai fazer o céu aqui na Terra? Uma casta de tecnocratas. A questão, tem duas palavras-chave nesse processo, lucro e controle. Eu sempre falo, esses que estão por trás da agenda, inclusive da parte pesada e física, material, hardware da agenda, é os que lucram e controlam. E eu falo, lucram porque controlam porque lucram. E aí o que vai acontecer? Aí vai ter vários experimentos, com influências diversas e tantas. E um dos fatores muito subjacentes a essa agenda que vai ser gestada já no começo do século XX, certo? É o componente anticristão. E um dos autores que percebeu para onde vai essa agenda que estava começando a ser pensada, gestada por Bertrand Russell, H.G. Wells e todos eles e tantos mais, foi o Huxley. Huxley tem uma visão, isso aqui vai dar no admirável mundo novo. Mundo novo. Então, é o seguinte, a tecnocracia é a base da agenda do poder global. Essa é a tese que eu defendo no livro, certo? Eu vou mostrar a parte pesada, os investimentos. Então, todas essas inovações tecnológicas para o controle, para esse novo totalitarismo que está em curso, que o próprio Huxley, ele foi entrevistado em 1958, acho que no final da vida dele, ele teve uma entrevista, está no YouTube,
e perguntaram para ele assim, pro Huxley, depois de tudo que aconteceu, o totalitarismo no século XX, aquela coisa toda, a humanidade corre o risco de vivenciar um novo Porque aquela o totalitarismo. nazismo tinha morrido, né? Pois é, e o Huxley vai dizer assim, veja, se, né, os tecnocratas alcançarem, né, os intentos dos investimentos que estão sendo feitos nas inovações tecnológicas, o totalitarismo do século XXI vai ser mais perverso porque mais sofisticado. Nossa, que visão, hein? Isso ele tem nessa entrevista 58. Então é assim, mas na verdade, a parte concreta daquilo que foi gestado ao longo do século XX e que é o efeito prático do pensamento tecnocrático, certo? Ela vai para além do admirável mundo novo. Até que tem um capítulo aqui que eu coloco para além do admirável mundo novo. Mas as premissas dessa distopia que está em curso, as premissas estão vislumbradas no Admirável Mundo Novo, no 1984, de George Orwell, com características distintas e tantas outras mais. Mas veja, o que é importante ressaltar, certo? O que é importante ressaltar é o seguinte, é que a gestação final o momento em que a agenda vai ser sintetizada e posta no papel, vai ser nos anos 90. Nos anos 1990. Então, nos anos 90, nós tivemos as grandes conferências internacionais da ONU. Então, para entender... Foi aquela do Cairo, aquela sequência? Do Cairo, Pequim, tá. Eco 92. Foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. Então, é assim, para entender a gestação da agenda do poder global, que é a agenda do globalismo, que os franceses chamam de mundialismo, e, né? Para entender essa agenda, que é a Agenda 2030, então tem esses antecedentes, tá certo? Mas você tem Segunda Guerra Mundial, aqueles organismos internacionais que foram criados, todos mais, biotecnologia cibernética, avançou nos anos 60, 70, tem uma obra importante do Zbigniew Brzezinski, uma obra importante que eu cito aqui, A Era Tecnotrônica. Então, esse livro é importantíssimo para entender a agenda do globalismo. A Era Tecnotrônica do Zbigniew Brzezinski. Né? O nome dele é difícil. O nome é polonês, eu não sei, o nome dele agora é Brzezinski. Tá? Ele trabalhou muito com o Kissinger, com esse pessoal todo, mas ele... depois eu gostaria que o senhor comentasse o relatório Kissinger. Então, o Kissinger também está bem nessa linha também, tá? E foi muito importante em 1974 o relatório Kissinger, não só para a questão do controle populacional, que o aborto está dentro desse contexto, mas a questão do Kissinger, que eu falo aqui de 3 objetivos importantes do relatório Kissinger, dentre tantos, foi um relatório realmente impactante, né? Primeiro, essa questão de que o Kissinger entendeu que era preciso, ele usou bem essa coisa dos direitos humanos, entendeu? Para você travestir, sabe, em direitos humanos, essa coisa dos eufemismos, para não ser uma coisa direta, tá? Usar essas bandeiras, entendeu? Para que essa subversão cultural ocorresse com menos trauma, como no passado, Coloca etc. plataformas bonitinhas, palavras bonitas, para as pessoas não ficarem com medo. E depois também a questão das crenças culturais e religiosas, que era preciso transformar esses padrões culturais, as crenças religiosas, e isso vai ser aproveitado depois em todo esse trabalho que está sendo feito hoje para se chegar a um mix de uma religião universal, e aí entra também em cheio a crise da igreja após o Vaticano II, com todas as influências modernistas e tantas mais que a gente tem visto, como é que foram essas infiltrações, tantas mais. E uma outra sacada também que está no relatório Kissinger também é de que esse processo da implantação da agenda seria feito por lideranças locais treinadas por essas grandes fundações. Por exemplo, um caso clássico aqui no Brasil, FHC. Fernando Henrique Cardoso foi um exemplo clássico disso, de como você pode treinar um líder local, certo? Fora, para depois ele vir fazer o processo da subversão, o processo revolucionário, que é um processo revolucionário, o processo da execução da agenda. O Fernando Henrique é um clássico nisso, porque ele conseguiu recursos da Fundação Forte, montou aqui no Brasil o SEBRAP,
certo? A redemocratização saiu do SEBRAP e depois tudo mais que a FHC fez, abrindo caminho para tudo isso que a gente está aí hoje vendo no Brasil, etc, etc, e totalmente alinhado com todos os interesses da agenda do poder global, e ele que foi presidente nos anos 90, etc, etc. Então, essa questão é importante ressaltar nesse ponto. Então, nos anos 90, nós tivemos as grandes conferências da ONU. Então, é assim, para a gente entender realmente a Agenda 2030, entender esses objetivos, o que estão por trás desses objetivos e as narrativas. Por exemplo, você tem a narrativa climática, você tem a narrativa sanitária, você tem a narrativa eleitoral, você tem, por exemplo, aconteceu aqui durante 2020, que eu não vou entrar em detalhes, melhor não. mas você teve a formação, por exemplo, da Trusted News Initiative, certo? Que a Trusted News Initiative foi montada, inclusive as primeiras reuniões foi na BBC de Londres, e ali eles juntaram, na época, Facebook, Google, Twitter na época, Washington Post, mas em suma, montaram um pool, né, de empresas de comunicação, de mídia, de plataformas, para direcionar, né, a narrativa sobre o que aconteceu em 2020. Então isso... Hoje tem bastante farta documentação a respeito, eu trato isso no nosso livro. Então, houve um direcionamento, certo? E esse direcionamento em nível global é que acabou, sabe, estigmatizando alternativas e criando todo aquele cenário que a gente viu de intelectuais, médicos e pessoas que tinham um pensamento divergente, sabe, sobre certas iniciativas, foram estigmatizados, perseguidos, punidos e banidos das plataformas, etc, etc. Então, para entender essas narrativas todas, a gestação da agenda tem que entender as grandes conferências internacionais da ONU. E aí, o que nós fizemos? Então, nós, por exemplo, dei um exemplo aqui sobre a Fundação Rockefeller, por exemplo. Não sei se você sabe, mas a fundação, todas as fundações, essas grandes fundações, que estão por trás, não só as fundações, como essas empresas de gestão, como BlackRock, gestão financeira, né, de fundos, Vanguard, hoje, e todas elas que estão por trás desses governos fazendo a execução da agenda. Pega, por exemplo, a Fundação Rockefeller. Nós fizemos, por exemplo, pegamos os relatórios. A Fundação Rockefeller tem relatório desde 1913, que ela publica anualmente. Tudo o que eles pensam em fazer, o que eles fazem e no que eles investem. Então é só pegar os relatórios, nós fizemos esses estudos, pegamos todos os relatórios da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, da Fundação MacArthur, de todas essas grandes fundações que eles têm relatórios, fizemos então um mapeamento, no que eles estão investindo, para onde eles estão indo. Então, quando chegou nos anos 90, então para entender a síntese dessa agenda, tem que entender as grandes conferências, o que foram as grandes conferências, como ECO 92, e eu só fui entender a questão da ECO 92 porque teve uma entidade britânica que foi muito crítica à ECO 92 e tem vários artigos, sabe? Vários artigos, a gente quando teve acesso a esses artigos, pensou, peraí, eles têm razão no que eles estão falando. Então a gente foi começar, por exemplo, os questionamentos da narrativa climática. São questionamentos pertinentes. Existem questionamentos pertinentes. Por quê? Existe mais ideologia do que ciência. Em nome da ciência, existem interesses que se pressupõem, que são mais ideológicos. Então a gente foi ver esses argumentos todos, fazemos menção aqui, e a gente foi ver então que aquelas conferências são muito importantes. Então, estudar aquelas conferências, todas elas, Pequim, Cairo, para entender a agenda de gênero e tantas outras coisas mais, são muito importantes. Aí de lá saiu a Agenda 21. Então, das grandes conferências internacionais da ONU saiu a Agenda 21, certo? E depois da Agenda 21, a Agenda 2030, que é decorrente da Agenda 21. Aí você pega a Agenda 2030, com aquele palavreado bonito, com todos esses eufemismos tantos, e você vê que você não tem uma dissecação disso, que faça contraponto a isso. Você não tem, certo? Você só tem a propaganda do palavreado bonito. Quando chegou 2015, a ONU chamou todos os países, certo? Do mundo, Brasil inclusive, e falou, gente, nós vamos ter que executar isso aqui.
certo? E a partir de 2020, com tudo que aconteceu, a gente começou a ver que o que estava acontecendo e está em curso a execução da Agenda 2030, a execução da Agenda do Globalismo. Aí você pega outros atores relevantes nesse processo, todos de pensamento tecnocrático, como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial. Aí você vai lá para o Fórum Econômico Mundial para entender a cabeça de um Klaus Schwab, que já se afastou, certo? E você vai ver, né, que tem tudo a ver, tem muita coisa a ver entre Clube de Roma, com o pensamento do Klaus Schwab, Kissinger, com o pensamento do Klaus Schwab, Brzezinski, também com o pensamento do Klaus Schwab, e você tem aquela coisa do grande reset. Isso. Então, essa coisa do grande reset é a prática, é a coisa concreta, é a prática dessa malha digital financeira, dessa reorganização planetária, dessa nova, né, ordem mundial, certo? Em que uma boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas, certo? Estará, digamos que, submetida, certo? A estilos de vida totalmente, sabe, dentro desta malha digital, certo? Então você tem duas palavras-chave do ponto de vista técnico para entender o funcionamento dessa nova sociedade, tá? É condutividade e conectividade. E aí nesse processo todo está inserido o quê? As cidades inteligentes. Explica um e outro. Então você veja, as cidades inteligentes, por exemplo, que está em curso, é justamente isso. É uma cidade onde é tudo digital e onde as pessoas, né, em nome, a propaganda é feita para que as pessoas aceitem, certo? Perder liberdades em troca de seguranças. Só que suposta segurança. Só que aí você entra os vários bigs, né? Big Data, certo? Big Tech, Big Money, Big Egg, que é aquilo que eu falei, Big Pharma, que favorece essas grandes corporações. E aí o que acontece? Aí você vai ver o nível de controle das pessoas nessas cidades onde há essa hiperconectividade, certo? Na verdade, na prática, pelo que está apresentado na agenda, é uma espécie assim de extensão aquilo que já está acontecendo, por exemplo, na China, com o tal do crédito social chinês. Então, aquela experiência que já está sendo aplicada na China, de pontuações, certo? Onde cada cidadão é pontuado, é punido ou recompensado com cota, onde há cotas, certo? É um nível de controle, sobre até o que a pessoa come, para onde a pessoa vai, o que a pessoa lê, com quem conversa. Em suma, o nível de controle é tão grande que, na verdade, na prática, aquilo que já hoje nós temos visto na China com o crédito social chinês tende a se estender em nível planetário, com outras características mais preocupantes do ponto de vista da liberdade, das liberdades individuais, certo? E isso só será possível, né, com essas inovações tecnológicas avançadas, com a extensão das cidades inteligentes em nível planetário, certo? E aí com todas essas, né, com outras inovações nesses campos tecnológicos para propiciar essa interconectividade global, certo? Que vai favorecer lucro e controle para poucos. E a maioria refém, certo? Daquilo que as grandes corporações determinam em termos de limite da mobilidade, de acesso à informação, de outras coisas mais, que inclusive, né, existe, para fechar essa questão, que a gente também aborda aqui, um dos apólogos desse tipo de sociedade distópica que vem da Agenda 2030, que é o Harari, né? Yuval Noah Harari, israelense. Quando você pega aquele livro 21 lições para o século XXI, né? Que é um resumo do seu pensamento, todo ele marcado pelo pensamento globalista da agenda, ele, no livro,
ele questiona, tá? Claramente o livre-arbítrio. Então, ele não só questiona, como ele refuta o livre-arbítrio. Então, ele diz lá que a inteligência artificial, né, Big Data, tudo isso que hoje está aí facilitando e esse cenário que está aí hoje emergente, essas inovações tecnológicas justificam que um grupo de mais sábios, que são os tecnocratas, certo? Os que têm poder e os que têm acesso, os que operam, os que sabem operar a inteligência artificial e esses mecanismos todos, eles então, com esses recursos, podem decidir. Eles podem decidir pela maioria o que eles, a partir do ponto do pensamento biocrata, certo, deles, é o que eles consideram melhor para as pessoas, etc, etc. Então, essa a forma, né, que a gente vê como que essa tecnocracia, como que esse pensamento tecnocrático, ele compromete, inclusive, toda a organização, entre aspas, democrática, que ao longo desses séculos se construiu, certo? E que realmente as máquinas, e que realmente a inteligência artificial, e que realmente essas tecnologias, elas podem, em situações A, B, C, D, E, se sobrepujar, certo? Ao ser humano, porque, para ele, Harari, não existe livre-arbítrio. Então ele faz essa colocação, ele, o Jacques Attali, outro ideólogo, e tantos mais. Tudo isso levanta preocupações éticas. Então você pega o Habermas, por exemplo, que ele tem estudos sobre natureza humana, né? E o problema todo é essa questão, o avanço de tecnologias que questionam e negam a natureza humana, caminhando, como eu falei, para horizontes transhumanistas que lá no século XVIII já foi De onde nasceu o transhumanismo? Então, já foi questionado, né, pela própria Mary Shelley, né? Quando ela, na sua obra, ela já vislumbrou os perigos disso. Essa coisa, né, de você, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, com os avanços da biotecnologia e da cibernética, você foi vendo essa ideia de fusão do biológico com as máquinas, nessa obsessão pela saúde total. Então, por exemplo, o terceiro objetivo da Agenda 2030 fala de vida saudável, né, e saúde. Vida saudável, o conceito de vida saudável que está no tópico de saúde na defesa da Agenda 2030. Ora, o que é que acontece? Para entender o porquê se justifica, do ponto de vista ideológico, iniciativas que conduzem a essa perspectiva transhumanista, essa fusão do biológico com a máquina para superação do que é natural para uma realidade ainda totalmente interrogativa sobre aonde pode chegar com isso tudo, para além dos ciborgues, etc, etc. Então, o que acontece assim, voltando lá para as grandes conferências internacionais da ONU, dos anos 1990, a OMS, certo? Ela mudou o conceito, o paradigma de saúde. Houve um novo conceito, um novo paradigma de saúde. Então, aliás, a ONU mudou muitos conceitos, inclusive o próprio conceito de direitos humanos hoje não é mais o que era, o que estava previsto na Carta de 1945. Hoje, os direitos humanos que a ONU prega não é mais o mesmo que defendia em 1945, é outro, tá? E esse novo paradigma da saúde é um paradigma que a preocupação com a saúde, que é legítima, que é cristã, claro, a gente tem que se cuidar, claro, aquela coisa toda, se tornou obsessão pela saúde. Então, é esse componente que é preocupante. A obsessão pela saúde é que permite encaixes como esses horizontes que vão dar no transhumanismo, que trazem muitas preocupações éticas, e bioéticas e biopolíticas que estão aí no debate público, certo? Com várias situações, N situações que trazem reflexões, preocupações e suscitam os debates. Por isso que esse livro, né, faz então esse mapeamento de tudo isso,
faz o aprofundamento desses pontos e faz o levantamento, sabe, de como isso foi gestado, como isso está sendo executado e como que nós cristãos, eu de modo especial católico, como que nós devemos agir diante destas realidades que estão. E aí aquela pergunta, que é a pergunta de sempre que, na história do cristianismo, como evangelizar nessa realidade. Lembrando aquilo que São Paulo apóstolo diz, ai de mim se não evangelizar. E o que eu percebo, sabe, professor Marcelo Andrade, é assim, para concluir, o que eu percebo é o seguinte, que a igreja, eu falo como católico, ainda não está mergulhada, num aprofundamento que se faz necessário desta realidade, desse horizonte bioético, biopolítico, que se faz necessário para dar respostas a esses desafios e afirmar a cultura da vida, tendo como base, né, a luz do mundo que é Cristo, certo? E infelizmente a gente tem visto, por conta da falta disso, muitos membros do clero seduzidos por essas ideias, né? Por esta agenda, por desconhecer, certo? Em profundidade do que se trata. Então, o nosso trabalho é nesse sentido de trazer uma contribuição intelectual, certo? Pontuando o histórico disto, certo? As premissas ideológicas disso, as personagens, as empresas. Eu tenho aqui, só para você ter uma ideia, uma lista de 100 bilionários, tá vendo? Tem nomes aqui de personagens. Tem o nome aos bois aqui. Tem nomes de quem que está por trás, de quem tem esse pensamento. E a base da agenda do poder global é a tecnocracia. Então, quando se entender isso e quando entender do que se trata a tecnocracia, o pessoal fica muito encantado com Elon Musk. Eu vou do Elon Musk, é o número um. É um dos pioneiros desse movimento. Quando a gente tem assim um entendimento do que está por trás disso, aí a gente tem uma outra coisa que é isso que é importante reforçar. A gente tem uma história de 2000 anos de cristianismo, certo? Então, uma das frases até que o Papa Bento XVI fala naquele livro O Sal da Terra, né? Ainda com o cardeal Ratzinger, né? Gosto muito daquele livro O Sal da Terra. Ele é uma entrevista com o Peter Seawald, né? E ele fala assim, que o cristianismo, estou falando de cabeça, mas ele fala assim, o cristianismo tem e terá, sempre terá muito mais a oferecer do que todas essas ideologias que tentam suplantá-lo, solapá-lo ao longo da história. O fato é que, sabe, a agenda está aí sendo executada. A gente precisa saber, compreender, tem que conhecer, para saber como resistir, e resistir de modo adequado a essa avalanche que está. O grande reset é fato, certo? Essa década convulsiva, que já vem desde a década passada, com todas essas inovações tecnológicas, estão trazendo seus efeitos. Os efeitos no mundo do trabalho provocados pela inteligência artificial é fato, certo? Essas áreas todas estão sendo digitalizadas, essa coisa dos alimentos, das patentes, das sementes, né? Tudo mais. Então tem que compreender bem essas realidades tantas e saber que respostas, como cristãos, nós podemos dar em meio a tudo isso. E eu, para concluir, quero dizer para vocês, esse é o primeiro volume, o segundo volume ainda vai complementar todas essas questões. Eu quero dizer que nada disso, nada desse cenário todo abala a nossa fé. Então, a gente tem essa absoluta tranquilidade que mesmo em tantas coisas que, assim, num primeiro momento podem até serem assustadoras, a gente sabe que a luz de Cristo, ela tem mais força sobre tudo isso, certo? Isso nós não temos dúvida. Então, a gente, como São Paulo diz, examinar tudo e reter o que é bom. Então, existem promissões, certo? E apreensões.
em meio a essas realidades tantas do século XXI. Então a gente tem que ter assim, uma capacidade de ver o que é promissor, de fato, certo? E o que é apreensivo. E como a gente age como cristão em meio a tudo isso. Então é um pouco esse assim, o trabalho que a gente vem apresentando nesse sentido. Eu sei que é complexo, tá? Eu sei que é um trabalho bem complexo, mas eu tenho tido oportunidade no meu canal no YouTube, todos os dias eu faço lives, onde a gente vai abordando um ponto aqui, outro ali, um ponto aqui, outro ali, certo? Mas a gente vai vendo que nada disso abala a nossa fé. Sabe? O mundo se tornou muito complexo, claro. É muita informação que nós temos hoje e desinformação. Então, existe proposital a desinformação também. Mas é preciso, então, nós somos desafiados hoje, nós estamos desafiados hoje aos dons do Espírito Santo, dentre eles o dom do discernimento. Então, a gente, em oração, pede a Deus o dom do discernimento, né? Dom do entendimento, dom da sabedoria, dom da ciência. São esses dons que a gente pede em oração para que a gente possa, sabe, em meio a tudo isso, ver como a gente faz essa travessia sem trair o evangelho da vida. E por isso que lutamos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra todas essas pautas, mas é assim, sem cair no simplismo, no reducionismo de certas posturas polarizadoras que não procuram jogar as luzes certas sobre os pontos que são relevantes e pertinentes, para que a gente possa fazer a distinção das coisas e poder ver, bom, isso aqui é promissor, isso aqui acrescenta, não, isso aqui é problemático, isso temos que fazer frente. Então, é dessa forma que a gente vai buscar sobreviver, resistir e combater o bom combate. Muito bom. Temos perguntas aí, Eduardo? Professor, perguntas nós não temos, mas eu gostaria de fazer Então vai, pode ver. A minha pergunta, ela é um pouquinho comprida, mas é importante para mim. Eu vou explicar primeiro o que aconteceu para depois te fazer a pergunta, tá? Visto que o globalismo, como o senhor falou aqui, ele é formado por grandes bilionários, né, que estão por trás disso, certo? E não só que a gente conhece como pesquisa, como você também falou, dos fatos do globalismo é a pauta progressista, né? Eu vou fazer a pergunta primeiro, mas eu queria falar um fato para ver se você concorda comigo, se está certo isso mesmo. Essa pauta progressista, ela pode ser mudada dentro do globalismo? Eu vou te falar o porquê. Eu vou te dar 2 exemplos aí. A Angel Studios, né? Vamos falar de Hollywood aqui. A Angel Studios que produziu The Chosen, eles produziram um filme muito legal que foi para os cinemas, eu não esqueci o nome, com o Jim Caviezel, inclusive. Falava de tráfico de crianças e tal. Eles tentaram colocar esse filme 3 anos no mercado e não conseguiram, né? E depois que deu certo, que deu retorno financeiro, que eles bancaram tudo e tal, os streamings todos pegaram. A Amazon, né? Todos esses streamings que a gente sabe, a Netflix, inclusive, estava querendo pegar. A Netflix é um streaming totalmente progressista. Esse é um dos exemplos. Quer dizer, o lado financeiro aí falou mais forte. O outro exemplo é a Disney, né? A Disney mudou toda a diretoria, a presidência. Fizeram um levantamento no catálogo deles. Aí, metade dos filmes não estavam dando lucro. E essa metade dos filmes era todos esses novos, não eram os antigos. Né? Quando entrou a Branca de Neve, que a gente sabe, toda essa pauta progressista. E eles cortaram. Né? E aí o exemplo final, que é de Hollywood, do ator Mark Wahlberg, que ele filmou, um ator famoso, ele se converteu, e ele é católico, né? E ele foi filmar a história de um padre muito conhecido. Ele não conseguiu colocar no mercado de Hollywood, porque hoje em Hollywood, se você abre a boca e fala que é cristão, o ator é colocado de lado. O que ele fez? Ele montou a própria produtora dele, produziu o filme foi um sucesso, e agora Hollywood bancou, tá em todos os streams. Quer dizer, eu tô dando esses exemplos para entender. Aí a gente sabe que por Hollywood, atrás de tudo isso que eu falei, dos streams e tal, tem uma pauta globalista muito grande. Eles mudaram por causa financeiramente, foi conveniente eles aceitarem o lado que contrapõe o progressismo? O globalismo pode ser mudado de uma pauta progressista, por exemplo, para uma pauta normal de direito, uma pauta...
Então, Desculpa pelo tamanho da pergunta. Não, sim, esse é o maior desafio, né? E a gente observa que isso é uma coisa que eu quero ressaltar, que a gente tem visto no mundo todo resistências. Nós temos visto movimentos de resistências, falo no plural, a esta cultura fraturada. Porque, né, a cultura fraturada, sabe? O Guilherme, por exemplo, que é citado aqui, ele tem um livro que fala sobre que existem dois fenômenos nesse processo, que eu também abordo aqui também na explicação disso, dois fenômenos desse tipo de sociedade que favorece os tecnocratas. Eu já falei que o alvo, família tradicional, agricultura tradicional, pecuária tradicional. Então, o que acontece assim, existem dois fenômenos, que é atomização da sociedade e automação. A automatização, a automação. Então, a atomização e a automação estão se intensificando. Há uma intensificação para fragilizar mesmo os laços familiares, para os indivíduos ficarem assim, soltos, sem vínculos, sólidos e vulneráveis aí às plataformas, vulneráveis aos apelos midiáticos, sem raízes, desterritorializados, etc, etc. Mas o que a gente observa é que está vendo no mundo todo, sabe, de diversas formas, resistências, vários tipos de resistências. Algumas vão para extremismos, que são extremismos até provocados e deliberadamente incentivados para depois estigmatizar grupos e pessoas. Como uma técnica. Né? Para estigmatizar grupos e pessoas. Mas, você veja, vou dar um exemplo aqui no Brasil, por exemplo. Todas as pesquisas, todas as pesquisas colocam que a maioria do povo brasileiro é contra o aborto. A maioria do Qual a porcentagem? Você sabe mais ou menos de cabeça? Vai mudando assim, agora de cabeça eu não vou saber com precisão, mas 70%, 80% por aí. Agora de cabeça, o último dado não vou ter com precisão, mas a maioria do povo brasileiro é contra o aborto. É contra o aborto, todas as pesquisas. Durante tudo aquilo que aconteceu em 2020, a maioria pode até, assim, ter feito de conta que aceitou muita coisa, mas no privado você conversava, as pessoas não estavam tão de acordo com muita coisa que aconteceu da forma como aconteceu e que privilegiou, sabe, as grandes corporações, os grupos, o online, sabe, você pega o Zoom, por exemplo, que faturou nesse período, e todos esses que viveram, né, o ensino à distância, e eu falo nesse livro o que está por trás da lógica do ensino à distância, etc, etc. Então, o que favorece? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o Harari diz que não tem livre-arbítrio, certo? Eles acham que eles vão pôr em execução esse projeto prometeico, né? É uma nova forma é mais do que uma utopia, né? É distópico, mas... Então, o senhor, para responder a pergunta dele, o senhor acha que esse recuo é estratégico, é isso? Eu penso que é possível resistir a isso e é possível buscar alternativas, porque a maioria das pessoas no mundo inteiro, seja qual for a cultura, ela tem, a gente sabe isso como cristão, a ordem natural, a lei natural está escrita em cada um, sabe? Então, todo ser humano, ele tem a lei natural escrita em si, então tudo aquilo que fere, que nega a natureza, que pega ideologia de gênero, esse povo, uma minoria, tá? Uma minoria acaba indo para um caminho que a maioria vê que não é por aí. Então eu acredito que é possível a resistência, certo? Mas para isso é preciso informação. Então uma das armas mais importantes para você fazer frente a abusos tantos que aí estão, sabe? É a informação. Então é preciso realmente se informar, né? Estudar, procurar ler os autores, procurar ter esse discernimento para que você possa ter informações objetivas, corretas, fundamentadas na verdade, para fazer frente àquilo que atenta
contra a natureza humana, contra o bem da pessoa, contra o valor intrínseco do ser humano. Então eu acredito que essa resistência dessa forma é possível. E mais ainda, eu acredito que aquilo que nós temos de bem maior, que aquilo que o Evangelho deixa, né, como o seu grande ensinamento, e a igreja sempre ao longo da história, você sabe disso, né, sempre teve essa capacidade de pegar aquilo que de uma cultura é o lado melhor e fez aquilo prevalecer, sabe? Você viu, foi assim que quando a Europa foi tomada pelos bárbaros, por exemplo, ela foi desbarbarizada, mas isso é um processo lento, um processo muito lento de conscientização. Eu não tenho dúvidas, sabe, de que nós vamos conseguir superar muita coisa, mas também haverão dores e sabores, né, equívocos, né, e efeitos nefastos de tudo isso, e a gente, né, sabe que muitos acabam se tornando facilmente reféns, né, de engodos e embustes, tantos, mas aquele que verdadeiramente é cristão, aquele que tem Cristo realmente como referência, acaba tendo esse discernimento que faz com que ele possa se posicionar e fazer escolhas certas e dar contribuições efetivas para realmente o bem das pessoas, da humanidade. Eu penso que isso seja possível. Professor, entrou um superchat aqui. Tá, vamos lá. O Leonardo Gouveia. Obrigado, Leonardo. Professor, pode falar sobre a vida como o valor supremo do homem moderno? De onde veio? Em que culmina? Então, a defesa da vida, todo o trabalho nosso, a defesa da vida é esse, a vida humana, né? A vida humana deve ser valorizada, respeitada, amada, querida, protegida, desde a concepção, desde o ventre materno, em todas as circunstâncias, sabe? Até a morte natural. É isso que nós defendemos. O nosso movimento defende, inclusive, no campo legislativo, né, a inclusão, no artigo 5º da Constituição Federal, a explicitação do desde a concepção, no artigo 5º, que lá diz, lá a nossa Constituição fala da inviolabilidade da vida humana, certo? Mas ela não explicita desde quando. Então, para o ministro Carlos Aires Brito, quando ele votou a favor do uso de células tronco embrionárias para fins de pesquisa, ele estabeleceu a tese natalista desde o nascimento. Então, é a tese natalista, né? Mas você tem ao longo da história duas teses no direito, desde Roma antiga, os gregos antigos até hoje, que uma é a tese natalista, que os romanos defendiam também, proteção jurídica da vida desde o nascimento, e a tese concepcionista, desde a concepção, que a igreja, principalmente os cristãos, vão defender até hoje. E eu sou da tese concepcionista, que é um grande desafio no nosso tempo fazer prevalecer essa tese, porque a ONU quer tornar o aborto direito humano. Então, houve a subversão dos direitos humanos, como eu te falei, e uma dessas expressões da subversão do sentido de direito humano é reconhecer o que a ONU quer reconhecer o aborto como direito humano. É uma coisa assim absurda, mas ela defende isso hoje à luz do dia. Então, e na outra ponta, na eutanásia, como é que está? Eutanásia da mesma forma, quer dizer, na Evangelium Vitae, o Papa João Paulo II vai dizer exatamente isso, que a vida está sendo, por conta da cultura da morte, que é essa cultura da agenda que aqui está, patrocinada por esses que têm esses interesses tantos, etc., a cultura da morte, ela afeta e atinge nas pontas, onde a vida está mais fragilizada. Então, é na fase nascente, com o aborto, principalmente, o holocausto do aborto, como o Papa João Paulo II chama. E a eutanásia, né? Na outra ponta. Não só a eutanásia, a velhice. No debate, por exemplo, sobre a reforma da Previdência, estive no Congresso Nacional, onde me posicionei contra a capitalização individual que queriam colocar e defendi a capitalização familiar, entendeu? Do individual para familiar, entendeu? Pois daria muito tempo para explicar essa questão, mas fiz essa defesa no Senado Federal e eles tiraram. Foi bem recebido? Foi tirada a capitalização individual, mas ficou em aberto essa ideia da questão familiar. Por quê? Porque você tem que defender, trabalhar para a velhice digna.
E a velhice digna só vai ser possível com família sólida, com, sabe, com valor de família realmente, com vínculos fortes, sólidos, etc, etc. Então você veja, o valor da vida humana, sabe, em todas as circunstâncias, em todas as fases, sabe, é fundamental. Essa é o carro-chefe, é a bandeira. Todo o nosso trabalho de defesa da vida é por esse campo. A gente tem muito o que fazer. Eu acredito que no século XXI, um dos grandes desafios é afirmar também no campo legislativo o direito à vida desde a concepção até a morte natural. Espero que isso seja possível a gente ver ainda na nossa Constituição. Eu conversei já com vários deputados, né, federais, e já faz 20 anos que nós estamos batalhando por essa PEC da vida, sabe? Que efetivamente mostra essa valorização, e esperamos que a gente consiga isso, sabe? Mas está andando essa PEC da vida? Então, tá andando daquele jeito que você já sabe, né? Quer dizer, só dá um passo quando faz uma mega mobilização, quando vai lá, faz pressão, aquela coisa toda. Mas estivemos agora recentemente no Congresso Nacional conversando com o presidente da Frente Católica e também da Frente Evangélica. Foi feita uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados sobre esse tema da PEC da vida, e parece que a coisa vai continuar, né, prosseguindo. Mas estamos batalhando por isso, porque se a gente não reconhecer o valor supremo da vida, o valor da vida em todas as suas fases, principalmente na fase mais fragilizada, principalmente, por exemplo, no ventre materno, onde o ser humano, indefeso, inocente, deve ser mais protegido, ali jamais poderia ser um ambiente de hostilização. Ali é um ambiente onde ele deve ser mais protegido, porque se a gente não protege o ser humano ali, vai proteger quando? Então, defender a vida de modo integral é reconhecer o valor da vida em todas as suas fases. Não é porque a pessoa está desempregada, está doente, está fragilizada emocionalmente, está com qualquer deficiência, seja ela qual for, qualquer carência, inclusive espiritual, que a gente vai rechaçar. A gente precisa, sabe, acolher o ser humano, a pessoa em todas as suas, em toda a sua realidade, certo? Para que realmente aquilo que pede o Evangelho, o amor, né, pleno, seja possível nessas realidades. E é isso que a igreja ensina ao longo dos séculos. É isso que pede o Evangelho ao longo dos séculos. E isso continuará sendo o desafio de valorizar a vida por inteiro, certo? Em todas essas realidades. Tanto é que o nosso livro aqui termina justamente falando isso. Sabe? Olha aqui, ó. Justamente, olha, já que você falou sobre esse ponto, justamente é sobre isso que nós falamos aqui, terminamos aqui, olha, é fato, se você me permite, pode falar. É fato que vivemos em um mundo que já não é cristão, mas que o foi. Que diga assim, a cultura que está aí, ela está cada vez mais, né, intensamente, por conta dessas influências, ficando cada vez mais anticristã. E talvez tenha deixado de o ser, porque o cristianismo se fez mundo além do que devia. Porque abandonou-se demais a que as estruturas fossem cristãs, descuidando de que o fossem as pessoas. E os que se levantam para se contrapor ao globalismo, isso que eu falo aqui, os que se levantam para se contrapor ao globalismo, com informação precisa, certo? Principalmente, o fazem também pela raiz cristã. Por que a gente faz esse contraponto? Pela raiz cristã, cuja seiva da vida, que é Cristo, faz vicejar a lucidez e a coragem necessárias para afirmar e defender a vida e libertá-la das ideologias que a sufocam, que querem instrumentalizar e controlar para fins perversos. Com isso, a realidade objetiva do homem e da mulher, que requer complementaridade, é o argumento mais verdadeiro e mais contundente para refutar, por exemplo, as falácias ideológicas do quinto objetivo da Gênero Poder Global, que fala de gênero, mostrando assim que há esperança de superação desses enganos e fazer triunfar o valor da vida humana por inteiro. Como você perguntou agora há pouco, está aí uma resposta nesse sentido. Ótimo. Professor, aqui tem um superchat elogiando, né? A Maria Alice
Obrigado, Maria Alice. Parabéns pelo convidado. O professor Hermes Nero é um grande profissional. Sempre sigo o trabalho dele e já aprendi muito. E aí tem um último aqui, que o nome dele é Olha a Cabeleira do Perdigão. Ele mandou o superchat. O superchat estava meio complexo, mas depois ele mandou a pergunta aqui. Aí a pergunta é assim. Como um pai de família que não tem tempo de se inteirar desses assuntos deve agir? Veja, é o lema de São Bento, né? Ora et labora. A gente reza, fala como cristão, né? Como católico, a gente reza, né? Pede a Deus que nos ajude, cada um dentro da sua realidade. A gente não precisa saber tudo, sabe? É um engano achar que tem que saber tudo, ou ter tudo, porque aí entra a graça de Deus. Cada um em sua realidade. Aí é parábola dos talentos. Deus dá 5 para um, 10 para outro, entendeu? São realidades diferentes. O que conta, né, é a fé, o que conta é o amor, o que conta é a resposta pessoal de cada um, certo? O compromisso com a vida, com o evangelho da vida. A fé conta muito, sabe? Então é isso. Ora et labora, te reza e trabalha. Cada um faz a sua parte, cada um dentro dos seus talentos, das suas possibilidades, fica na escuta, recorre aos sacramentos, sabe? Para que a gente possa ter força, o dom da fortaleza para superar os desafios em cada realidade, seja lá qual for. E ter muita fé em Deus, que Deus é o Senhor da história, sabe? No final de tudo isso, todos nós vamos ficar surpreendidos, né, com aquele que é o protagonista da história, que, sabe, no final, no desvendar de tudo, né, como está no Apocalipse, a verdade revelada, certo? Ali a gente vê, né, realmente o porquê de tantas coisas, porquê da permissão de tantas coisas, sabe? E a gente vai saber realmente de que lado cada um esteve, porque eu sempre falo, né, em cada geração, em cada época histórica, seja lá qual for, como o próprio Jesus ensinou, joio e trigo juntos. É joio e trigo juntos, sabe? Então o joio cresce parecido com o trigo, pelos frutos conhecereis a árvore, e no final, Deus é quem fará, né, as distinções justíssimas de cada um. Então, eu sempre falo, né, até para o pessoal do nosso canal, nas nossas lives, é que o cristão não é desesperado, o cristão é movido pela esperança, o cristão é movido, né, por essa fé, que é a alegria da fé. Em oração a gente vai tendo, né, aquelas luzes, né, que vão mostrando, certo? Aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então não há necessidade de afoiteza, de querer saber tudo. Eu fiz esses estudos todos, foi o dom que Deus me deu, chamado que Ele me deu, certo? Aquele dia que eu fui na Catedral de Taubaté, o bispo fez a homilia e me fez um convite, há um chamado, todos têm um chamado específico, uma missão, cada um tem uma missão específica, certo? Então cada um vive a sua realidade, procura cumprir o dever de cada dia. Nem hoje assumi esse compromisso de vir aqui, então estive aqui, então cumpri meu dever do dia. Então é assim que a gente vai fazendo, sabe? Então não há necessidade de afoiteza, de ficar em, nossa, como é que eu vou fazer? E diante de tudo isso, não, calma. Eu quero dizer que eu tenho mais a agradecer, sabe? Do que me queixar. Nossa, a gente está aqui. Deus nos deu a oportunidade de participar desse século XXI. De lutar, né? Fantástico, de tantas riquezas, de tanta coisa super interessante. Você hoje pode fazer tantas coisas, então, com tantos desafios. Então a gente tem que agradecer a Deus, certo? O estar aqui. Que tem gente que fala assim, não, que eu gostaria de ter nascido em outra época. Não, assim, isso é muito comum ouvir isso. A gente aceita o tempo que Deus nos deu, os desafios do nosso tempo, da nossa realidade, e vamos fazer cada uma a nossa parte com fé. Ora et labora. Muito bom. Ok, muito obrigado, professor Hermes Nero. Eu sei que o senhor tem compromisso ainda hoje, veio de longe, de uma cidade muito agradável, Terra da Mantiqueira. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade do espaço e sei que você está com a sua editora aí, com várias publicações. Eu fico assim, fico feliz de ver, principalmente essa parte da história. Eu vejo no seu canal, você está sempre trazendo historiadores, professores, que têm um olhar, né, para a história do Brasil, principalmente, né, que eu acho que é muito importante.
E esse trabalho de edição também é muito importante, a publicação, porque deixar aí, né, para as próximas gerações esse conhecimento. Então, eu parabenizo pelo seu trabalho, pela sua disposição, muito obrigado. sabe, pela sua missão, e também usando aqui as plataformas digitais. Eu não tenho dúvidas que São Paulo, apóstolo, se estivesse vivendo aqui hoje no século XXI, estaria aqui num podcast, não estaria? Estaria aqui no podcast falando: ai de mim se não evangelizar. Não estaria? E com todos os riscos que o levou ao martírio, como hoje no nosso tempo também, a gente sabe que os riscos estão aí, certo? Mas a alegria de ter a fé naquele que é o Senhor da vida, que ressuscitou, que venceu o mundo. Então, sabemos no que cremos, então parabenizo e muito obrigado, professor. Desejo que sucesso também. Estão abertos aqui para o senhor no futuro. Aí estamos aí numa... Né, eu vou dar um spoiler, aí estamos conversando sobre o seu próximo livro. Aí, quem sabe, a gente lança ele junto. Estou à disposição a conversar. Muito obrigado, agradeço aos ouvintes. Prossigamos com fé, confiança na graça de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Eu agradeço a todos que nos acompanharam.